Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, domingo, dia 6 de setembro, agora 17 horas e 57 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O título do nosso podcast hoje é Bom Dia ou Até Amanhã. Ou seja, o que nós estamos vendo aí é uma retomada, é um início aí de uma recuperação, ou será que é até amanhã que isto dura? Então, quando no fim do dia começa a abertura dos mercados na Ásia, e aí a gente pode começar a semana no vermelho e ser então reforçado na terça pela reabertura dos mercados em Wall Street. A gente lembra que segunda-feira é Labor Day nos Estados Unidos, então provavelmente é feriado aí nos mercados, então SP 500 fechado, que tem sido driver aí no diário, e isso pode então nos deixar na espera até terça-feira, quem sabe segunda de noite, talvez a gente tenha então aqui essa recuperação que nos inicia então a trajetória até os 11K, quem sabe 12K mais uma vez, agora com um pouco mais de volume. Então, o que a gente está enxergando agora? Então, a nossa análise hoje ela vai ser um pouco mais curta, porque ela não vai considerar SP500, dólar index, taxa de juros dos títulos do governo americano. Nós vamos direto então na Bitcoin em Tether, no Ethereum em Tether, e aí, claro, a gente vai falar do BNB, porque quando os mercados tradicionais estão fechados, Wall Street, você já deve saber, estão acompanhando a nossa análise, volume concentrado na Binance, BNB para nós é o driver da Bitcoin. BNB é o driver da Bitcoin, essa é a nossa hipótese com a qual a gente trabalha, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, eu vou mostrar o gráfico semanal principalmente, que é o nosso foco hoje aqui, que é a grande motivação dessa análise, e vamos então direto nela, tá? Então a gente deixa aqui o nosso fundo musical aqui para depois e vamos então direto aqui no gráfico. Então vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o gráfico semanal da BNB. BNB é a Binance Coin, tá? Então, olha que coisa interessante, olha que semana que ela teve, tá? Foi a segunda semana aqui com mais volume. Não a segunda, a terceira, mas uma das mais. E essa uma das mais, realmente bastante mais do que as anteriores. Então, foi uma grande semana aqui para a BNB, similar a que nós tivemos aqui anteriormente em março, que foi a última semana de queda. A última semana de queda em março, isso aqui foi aquela queda ali no meados de março, 13 de março, nós tivemos então um volume da ordem de grandeza da atual, muito interessante. E o que aconteceu? A gente teve aqui um dos candles com maior corpo. Vocês podem olhar aqui nos gráficos semanais, uma das semanas, não necessariamente a mais, mas entre as mais, tá? Para quem está habituado aí com estatística, né, com classificação, isso aqui fica talvez no quartil maior, ou seja, nos 25% mais, né? Se a gente fosse ordenar todos esses candles, não por ordem temporal, mas por ordem crescente de tamanho do corpo, provavelmente isso aqui ficaria nos 25 mais, quem sabe nos 10% mais, me arrisco a dizer nos 5% mais, tá? Então foi uma grande semana, literalmente, essa aqui em março. E ela teve um enorme volume. Aqui, se a gente fizer o mesmo com as colunas de volume, ou seja, ordenar elas por ordem crescente, não temporal, como elas aqui se apresentam, essa semana atual, que termina aqui em 3 horas, ainda não terminou, ainda temos 3 horas nessa semana, vai ficar provavelmente entre as 10% mais, talvez entre as 5% mais. Tal qual essa aqui, que essa aqui foi a principal, né? Então, o que acontece? Qual é o nosso ponto? Notem que a semana seguinte, aqui em março, ela teve um enorme volume, um corpo pequeno e marcou uma reversão. Bom, aqui enorme volume, corpo pequeno, pode marcar uma reversão? Sim, aí nós teríamos então aqui uma virada. É possível, mas a gente está vendo isso aqui como um indício de fim de queda, porque a gente teve toda essa pressão baixista. Toda essa pressão baixista ela não está conseguindo derrubar os preços, então provavelmente os preços vão daqui para cima. E a gente tem aqui um histórico muito interessante, meados do ano passado, né, um ano atrás aí praticamente, onde a gente chegou até a casa dos 40, então isso podia recomeçar agora. E aí dentro dessa circunstância a gente acha muito difícil que a Binance Coin, caso ela dispare,
que isso então não afete a Bitcoin. A gente acha muito difícil a gente ter uma disparada na Binance Coin sem ter um movimento correspondente na Bitcoin. E isso talvez marque o início do desacoplamento entre a Bitcoin e o SP500. Seria um grande momento para isso acontecer, porque lá a gente está vendo aí uma possível retração, se não agora nessa semana, em alguma das próximas. Bom, faz tempo que a gente está vendo isso, é verdade, tá? Mas está, ao nosso ver, cada dia mais insustentável isso. Em algum momento as pessoas vão realizar os lucros, tá? Que como está dominado Wall Street por bots, então eles fazem o buy the dip, cá eles compram, então está sustentando os preços até quando a gente não sabe, tá? Então está sendo basicamente uma gestão de lógica de robô ou política então fiscal monetária americana. Vamos dar uma olhada então nos demais ativos. Então vamos dar uma olhada na Bitcoin, como é que foi a semana aqui da Bitcoin, tá? Um pouco mais frustrante. Tá? Os preços aqui evidentemente tiveram um grande deslocamento, mas eles atingiram a média móvel das últimas 20 semanas, teve um volume elevado, mas não foi tão elevado assim comparativamente com o pico que nós tivemos. Não foi tão elevado assim conforme o pico que nós tivemos. Aí vamos dar uma olhada aqui, ele fica um pouco maior do que a ordem de grandeza aqui da semana que iniciou a queda, que fez aqui o nosso teste, a média móvel dos 20, média móvel dos 50. Então, é uma semana semelhante a essa aqui, muito semelhante, tá? Ele vinha de uma recuperação e iniciou aqui um movimento de queda, que vem de uma recuperação, pode estar iniciando um movimento de queda. Então, olhando apenas para Bitcoin, a gente não tem ideia aqui do que pode acontecer, apesar dele estar numa possível reversão daqui da média móvel dos 20 semanas, mas a gente comentou aqui na nossa última análise, média móvel de 20 no gráfico semanal não é um bom suporte, tá? Ele passa por ele praticamente como ele quer, tá? Já a de 50 passa por ele como ele quer, a de 50 é um pouco melhor, tá? E nós não temos aqui a de 200, a gente não tem 200 semanas, devem estar chegando aí, tá? Tu precisa 4 anos completo, né? Então, ano que vem, meados do ano que vem, a gente deve começar a ter aqui média móvel de 200, e aí começa a ter uma média do volume também aparecendo. Então, qual é a possibilidade? Uma queda, então, nessa semana em Wall Street deve nos levar à média móvel dos 50, que se eu não me engano vai estar aqui nos 9K. Eu estava olhando antes os valores para saber exatamente. Então, semana de queda em Wall Street, podem esperar os 9K tranquilo. Só que ele não vai aterrissar nos 9K, ele deve recuperar os 9K ao longo da semana. Então a gente deve passar disso aqui, isso deve dar boas oportunidades de compra. Então para quem entrou, como a gente fez aqui no fundo, aproveitou já essas quedas à medida que elas foram acontecendo. Só para vocês terem um exemplo, a gente saiu do Ethereum ali, alguns na casa dos 400, outros logo ali aos 390, e a gente começou a voltar dos 340 para baixo aos pouquinhos. Então a gente praticamente recuperou boa parte aí do que foi vendido em quantidade. A gente ainda está um pouco, aliás, a quantidade já praticamente excedemos, mas a gente está com capital esperando ali quem sabe, semana de queda, caso isso aí continue, né? Então, se confirmar então essa queda, vale a pena colocar um stop loss, sempre vale a pena, por favor, para poder fazer a saída e entrar então mais embaixo, provavelmente aí quando a Bitcoin chegar nos 9K, 8K5, se isso vier a acontecer. Então, o que acontece? Isso acontecendo, a gente vai ver no Ethereum, isso deve nos levar aos 280, os 300 devem ser testados e perdidos e depois recuperados, tá? Então, a gente não pode perder essa possibilidade, mas aí nós precisamos ter uma reversão no BNB. Então, olhando aqui, a gente pode é difícil a gente estar num ponto de reversão agora, não é impossível. Não é impossível, mas é muito pouco provável que a Bitcoin esteja num ponto de reversão. Ela pode descer aqui mais embaixo, tá? Porque seria então a primeira vez aqui, depois de muito tempo, que ela testa a média móvel dos 20 e se recupera. Esse encontro aqui não foi um teste, isso aqui foi um encontro, não foi um teste. Ela não vinha caindo, atingiu a média e por conta disso então ela reverteu, tá? Não foi assim. Aqui foi um teste, aqui nós atingimos a média móvel dos 50 e nos recuperamos, tá? Então, esse é o tipo de configuração que a gente está tendo aqui, mas que a gente não tem um histórico. Pode ser a primeira vez? Pode.
tá? Mas não tem um histórico que sugere que isso aí vá acontecer. Vocês podem olhar aqui, não teve nenhuma vez que a gente testou a média e reverteu, tanto num sentido quanto no outro, porque isso aqui é um toque. Ok, esse aqui então, talvez o único teste que a gente teve, e a gente pode olhar aqui, não foi um teste com grande volume, tá? Então, essa é a nossa perspectiva aqui. Olhando apenas para Bitcoin, a gente tende a continuar baseado no histórico, tá? Exceto se o volume estiver caindo. Bom, o volume está caindo, vamos dar uma olhada então no diário para ver, tá? Eu vou quebrar aqui. O volume foi muito grande, não demasiadamente grande, tá? Mas acima da média, foi um volume relevante alguns dias atrás e agora o volume vem caindo. Então, apenas pelo volume do diário, nós poderíamos estar numa reversão. Mas olhando para o semanal, não. Olhando para o semanal, não. Não é um típico volume de reversão. Por quê? Porque ele é bem maior que as semanas anteriores, tá? É um volume bem maior que as semanas anteriores. Por isso, a gente acha que pelo semanal, isoladamente, a Bitcoin, essa queda deve continuar. Vamos dar uma olhada agora no Ethereum. O Ethereum está numa configuração muito parecida da Binance, só que do BNB, né, da Binance Coin, mas mais exacerbada. Essa aqui foi a segunda semana, e ainda nem terminou, de maior volume na história do Ethereum. Segunda semana de maior volume na história do Ethereum. E o que aconteceu com os preços? Eles mal e mal retornaram. Isso aqui é fantástico, tá? Isso aqui é fantástico. Então, olha o que está acontecendo. Uma semana que a gente teve volume igual, foi essa semana aqui, onde é que a gente teve em março, 3 de março, a gente teve aqui um enorme volume, tá? Um enorme volume. Foi a semana que excedeu a atual em volume, a única. Então, nós tivemos aqui uma queda, ela marcou o fim da queda. Esse que é o ponto-chave, ela marcou o fim da queda. Semana seguinte foi uma semana de baixa, podem ver que a cor da coluna do volume é vermelha. Foi tão grande quase quanto o anterior, mesma ordem de grandeza. Isso aqui dá para dizer que é da mesma ordem de grandeza. O que é a mesma ordem de grandeza? Até 70% eu considero a mesma ordem de grandeza. O que os livros dizem eu não estou interessado em saber. Só que o corpo foi pequeno, então marcou aqui bem uma reversão, foi o fim da queda, teve uma pressão enorme, mas não conseguiu derrubar os preços. A partir dali eles só subiram e de repente eles dispararam. Então aqui a gente acha que essa queda está no fim. A gente pode ter uma outra semana aqui semelhante, com igual volume, pouca variação nos preços, ainda que baixista, mas eles praticamente não caem. Por exemplo, eles ficam acima dos 300, os 300 do Ethereum, por favor. E aí, então, eles esperam e começam a lateralizar, tal qual a gente teve aqui, com leve ascensão, e aí o volume aos poucos vai se reconstruindo e a gente tem aqui uma escalada de novo. Então, qual é o ponto-chave? BNB está guiando, da Binance, tem guiado a Bitcoin não está com uma sinalização de reversão, Ethereum está. Agora, olha o desempenho que o Ethereum vem tendo aqui. Então, isso aqui pode marcar uma transição, o início, quem sabe, o início de uma transição é fantástico, né? Porque esses processos realmente são lentos, tá? Na nossa opinião, calma. O início de uma transição onde o Ethereum começa a ganhar relevância em relação a Bitcoin. O que quer dizer isso? Que ele começa a liderar o movimento e não seguir a Bitcoin. Isso poderia estar acontecendo, tá? Isso poderia estar acontecendo. É prematuro o que eu estou falando? Claro que é. Tá? Mas em algum momento alguém tem que dizer isso. Então a gente está dizendo isso agora. Por quê? Porque a Binance Coin tem sido relevante na determinação dos movimentos. Sempre que o Wall Street está fechado, a Binance Coin tem sido determinante. Nos outros ela tem sido relevante. Ela ajuda a indicar a direção. A Bitcoin não está nesse momento com uma indicação clara de direção. Ela está num suporte fraco. Então ela não está com volume que diz o reversão, que seria um volume fraco, e nem está com volume forte, que sugere uma continuidade do movimento naquela direção. Aqui no Ethereum e na Binance Coin a gente tem uma configuração muito semelhante que, na nossa opinião, sugere uma reversão. Tá? Sugere um fim de queda, que daí seria seguido por uma indicação de reversão, e aí então o movimento começa a subir. Então, evidentemente, bastante antecipado, a gente vem falando aqui, por isso que a gente pode estar errado, claro, sempre pode, mas a probabilidade dessa vez é maior, mas a gente segue acreditando nisso, que
é fim de queda para Binance Coin, para o Ethereum, e esses dois se recuperando devem puxar a Bitcoin. Essa é a nossa leitura desses gráficos. Se está certo, se está errado, nós vamos ver depois. Se nós tivermos certo, nós vamos ver Binance Coin rompendo os 24, nós vamos ver o Ethereum rompendo ali a marca dos 400 e aí nós vamos ver então a Binance rompendo os 11K. Então, de novo, se o que nós estamos falando está certo, nós vamos ver Binance Coin rompendo os 24, para cima, evidentemente, ela agora está na casa dos 22, quase 23. Nós vamos ver o Ethereum rompendo os 400, e aí nós vamos ver a Bitcoin rompendo os 11K. Se isso aí acontecer, o Ethereum está taking the lead, ele está começando a liderar, e aí ele começa a ser a referência para a direção. E mais, então, mesmo com a Bitcoin, SP500 caindo ao longo da semana, não vai transformar a trajetória da Ethereum numa trajetória baixista. Agora, se aquele negócio lá nos Estados Unidos for realmente cair, tá? Voltar um bear market, circuit break, 20% de queda, etc., bom, aí é diferente. Mas se a gente tiver uma queda normal, 2%, menos do que isso, etc., sem pânico, compra o fundo, buy the dip, não tem problema, tá tudo bem, tá passando a crise, etc. Bom, se essa for a narrativa predominante, então a queda lá é limitada, aqui ela deve sofrer uma volatilidade, mas a trajetória deve continuar, e aí tu precisa daí mais dias, talvez mais uma semana, para ela retomar então a sua direção, tá? Com clareza. Esse é o nosso ponto-chave. Então, se a nossa teoria está certa, se a nossa tese está certa, não teoria, então 24 rompe BNB, 400 rompe o Ethereum e daí 11K rompe a Bitcoin. Tá? Talvez a gente está errado aqui nesses valores, mas essa é a nossa ideia. Então, nessa sequência. E aí, então, a gente dá uma olhada nos gráficos de 1 hora. Eu sei que a gente tinha combinado de passar os ativos um por um, mas o ponto de vista da análise hoje aí é diferente, então a gente está fazendo essa varredura aí desta maneira. Então o que a gente vê aqui? Vamos dar uma olhada no gráfico de 1 hora. Aqui a gente vê a Binance Coin, então acima das 3 médias, excelente, a gente vê aqui a média das últimas 20 horas, então a ponto de romper das últimas 200, o volume ainda bastante fraco, o que nos tira aí a visão de um teste, a média de 200, esse conjugado aqui, e ao mesmo tempo, caso ocorra, seja um teste fraco, tá? Então, nós vemos ou não acontecendo ou acontecendo um teste fraco, que é positivo aqui para manter os preços desse nível para cima, tá? Eles podem ainda não estar com aquele impulso para subir, mas a gente já vai mostrar para vocês, nós escrevemos às 10 da manhã no nosso grupo lá do Wild Horses no Telegram. Aliás, vocês estão convidados, vou mostrar ali para vocês, que agora, 18 horas, aconteceria aqui um movimento impulsivo na BNB, tá? Um semelhante aqui a esse aqui, tá? Alguma coisa que joga para cima. Qual a amplitude de não sabe, a gente vê um movimento brusco para cima acontecendo na BNB, e aí sim, quebrando então os paradigmas atuais da Bitcoin, que é exatamente romper essa média aqui. Podem ver que ele está testando, mas está com pouco volume, a hora ainda está no começo, 18h15, nós ainda precisamos 3 vezes mais esse tempo, né, para romper o terminal candle, e a gente precisa então mais volume, 4 vezes mais volume que o atual. O candle pode ver que ele está com uma pequeníssima amplitude, a gente dificilmente rompe nessa hora. Então a gente deu margem de 2 horas menos, 2 horas mais. Então, desde as 16 horas a gente entrou na janela, a gente deve precisar até as 20 e talvez mais perto das 20 horas para estar fazendo esse rompimento da média móvel aqui dos 50. Se ele for feito com volume, é um bom indicativo que a gente testa essa aqui dos 200, que aí vai estar onde? Vai estar aos 10K8, tá? 10K8 e 10K9. Então, que interessante, né? Os 10K8 voltando aí para as nossas análises. E a gente dá uma olhada aqui
no Ethereum, o Ethereum fazendo um teste também, só que aí, claro, com o mesmo fraco volume, a gente acha pouco provável que ele consiga fazer esse rompimento. Então, a gente fica acompanhando. O que é importante? Incorporar volume agora. O volume de negociação está muito fraco. Agora, com o volume fraco, a gente não vê nem rompendo para cima nem para baixo, que é bom porque as duas médias estão próximas, então pouca volatilidade. E não deixe, então, os preços perderem o patamar atual, que isso é muito importante nesse momento para começar a dar confiança. Isso é o Ethereum. Vamos dar uma olhada aqui, Bitcoin mesmo nível. E aqui a gente tem livre, então, né, free to ride, o BNB. Então, o BNB que tem que fazer esse papel aqui de romper para cima esses máximos, incorporar volume, e aí nós vamos ver as coins, então, respondendo. Por isso, acompanha, a gente acha que o Ethereum dispara primeiro, tá? Será que esses são os wild horses aí que a gente vinha vendo, né? A ideia original era do preço a nossa predição, por isso que, né, um correndo atrás do outro. Mas talvez agora seja o Bitcoin correndo atrás do Ethereum, né? Vamos dar uma olhada nisso aí. E aí, então, por fim, não menos importante, esse aqui é o nosso grupo no Telegram, tá? Ele se chama Wild Horse Market Chat, ele é um grupo público, ele é o que a gente transformou o nosso Alertas Wild Horses, a gente abriu aqui o serviço, claro, a gente não tem obrigação nenhuma aqui de manter uma frequência de postagem, isso para nós aí é um ponto importante, e aí, como a gente rompeu com isso, então a gente achou melhor abrir para o público, vocês são todos convidados a participar desse nosso grupo, Wild Horses Market Chat. Então aqui a gente fala sobre o mercado, evidentemente, coloca aqui as nossas opiniões sobre o andamento dos preços, mas não só nós, tá? Qualquer um é livre para participar aqui, né? Então, vocês são bem-vindos, vocês podem procurar ali no Telegram, Wild Horses Market Chat. Se vocês ainda não têm o Telegram, coloque, é uma excelente ferramenta, claro, né? E vamos lá, esperamos vocês não só lá, quanto no nosso próximo programa, que vai ser amanhã. Então, muito importante, não se esqueça, eu não sei qual é o programa de vocês para amanhã, mas vocês estão todos convidados para a nossa live amanhã às 19 horas. Nós vamos entrevistar o Lauro Gripa Neto, que é o embaixador da Polkadot aqui no Brasil, uma tecnologia fantástica do Gavin Wood, que é um dos ex-fundadores, então, ou foi um dos fundadores do Ethereum. Ele saiu do time e montou sua própria blockchain, então, que chama Polkadot, está fazendo aí um barulho no mercado, eles entraram aí há pouco tempo, estão sendo listadas as coins aí nas principais exchanges, e a gente vai conversar sobre essa tecnologia, o que ela é, como é que ela funciona, o que dá para fazer com isso, qual é a visão, qual é a perspectiva de mercado. Vai ser um bate-papo, nosso Café Talks, vai ser a nossa quarta live, então nosso quarto episódio, e a gente espera vocês ali então. Amanhã é feriado, né? Feriado nacional, horário nobre, 19 horas, vamos estar com o embaixador da Polkadot. Então a gente fica aí muito alegre, muito satisfeito, aí, muito honrado aí com essa possibilidade. A gente entrou em contato aí com a site, né, com a empresa não, né, a associação, etc, né, que tá a instituição da Polkadot. Eles nos retornaram, nos encaminharam ali para o embaixador e a gente entrou em contato, aí foi muito legal a nossa troca aí de conversa. Já marcamos a live e estamos aí aguardando aí ela. A gente está com uma boa expectativa aí para ela. A gente espera que vocês também. Até lá. Tchau.